Buenos, meus alunos, nesse vídeo a gente vai ver a seção 1.2 ou 0.2, né, dependendo da edição do livro, que trata sobre funções novas a partir de antigas. Então aqui, né, na 10ª edição, essa é a seção 0.2, né, que a gente na verdade já viu lá na aula presencial que a gente teve lá no começo do semestre. Então essa seção fala sobre, né, tendo duas funções, como é que eu posso construir funções novas a partir dessas duas? Então, as operações que a gente pode fazer, né, as operações mais simples são soma dessas duas funções, diferença, produto e o quociente dessas duas funções. Tá? Então isso é bem simples, né? Se eu tenho essas duas funções f de x e g de x, né, eu posso somar, subtrair, multiplicar e dividir essas duas funções. E aí isso não tem nenhum mistério, né? Então aqui f de x mais g de x, simplesmente somar essas duas coisas aqui, né? Raiz de x mais raiz de 2 menos x. Então aqui, né, a gente pode analisar qual é que vai ser o domínio, né, dessa nova função aqui. Então, para soma, subtração e produto, o domínio, né, dessas novas funções aqui vai ser o quê? Vai ser a interseção do domínio da f e do domínio da g. Então aqui nesse exemplo, né, aqui, quem é que vai ser o domínio da função f? Bom, a função f tem uma raiz, então o que está dentro da raiz tem que ser positivo. Então aqui o domínio é fácil de calcular, né, vai ser o intervalo de 0 até mais infinito. Para essa outra função aqui, para a função g, o domínio da função g também, né? A função g é uma raiz, o que está dentro da raiz tem que ser positivo. Então 2 menos x tem que ser maior ou igual que zero, passo o x para cá. Então o x tem que ser menor ou igual a 2, né? Então esse é um intervalo menos infinito até 2. Então com isso eu consigo calcular o domínio, né, de f mais g. Então o domínio de f mais g, isso é o domínio de f interseção com o domínio da função g. Então o domínio da f é o intervalo de 0 a mais infinito, interseção domínio da g é o intervalo de menos infinito até 2. E aí qual é que vai ser a interseção desses dois conjuntos? Bom, eu posso olhar para a reta, né? Então aqui de 0 a mais infinito é esse intervalo aqui. Bolinha fechada aqui porque está incluindo zero também. Menos infinito até 2. Então, de novo, bolinha fechada, né? E vai ser esse intervalo aqui. E aí, o que é que está nos dois intervalos, né? Esses dois intervalos é o intervalinho de 0 a 2. Né? Esse intervalinho aqui está em ambos esses conjuntos, então está na interseção. Então essa interseção aqui é o intervalinho de 0 a 2, e aí esse intervalo aqui vai ser o domínio dessa função aqui, soma da f e da g. Então a mesma coisa vale para a diferença, né, f menos g, e para o produto, f vezes g, né, o produto dessas duas funções, o domínio vai ser esse mesmo aqui. Agora, o quociente dessas duas funções, né, f dividido por g, o domínio disso, então vamos colocar aqui, né, f de x dividido por g de x, bom, isso daqui vai ser raiz de x, né, f dividido por raiz de 2 menos x. Então, o domínio dessa função aqui, né, de f sobre g, isso também vai ser o domínio da f interseção com o domínio da g, que a gente já calculou, que é isso daqui. Só que eu também vou tirar aqui, né, menos os pontos onde g de x é igual a zero. Né? Por que eu vou estar tirando esses pontos? Porque g de x está aqui embaixo e g de x não pode ser zero. Né? Nessa fração aqui o denominador nunca, né, pode ser zero. Então, por isso que eu vou tirar também esses pontos aqui. Então, se eu olhar para esse caso aqui, né, g de x igual a raiz de 2 menos x, isso vai ser zero se
né? Então, raiz de 2 menos x é 0, né? Então, 2 menos x tem que ser 0, ou x igual a 2. Então, para x igual a 2, a g é igual a 0. Então, eu vou ter que tirar, né, dessa interseção aqui. Então, logo, né, o domínio da f sobre g é o domínio da f em interseção com o domínio da g, que é o intervalo 0, 2, que a gente já calculou aqui, menos o 2, né, que é onde a g é igual a 0. Então, desse intervalo aqui, menos o 2, o que vai sobrar? Vai sobrar o intervalo 0 e 2 aberto, né? Esse intervalo aqui contém o 2, se eu tirar ele, vai ficar intervalo de 0 a 2 aberto. Então, esse daqui é o domínio, né, de f sobre g, que é essa função aqui. Então, aqui o livro traz vários exemplos, né, f de x1 mais raiz de x menos 2, g de x, x menos 3. Então, dá para fazer todas essas continhas, né, e também calcular o domínio dessas funções. Uma outra forma de conseguir novas funções é através da composição de duas funções. Então, né, o que é a composição de duas funções? Então, dadas as funções f e g, f composta com g, eu vou denotar através dessa notação aqui, então f bolinha g, e isso significa então que eu estou pegando a função f e no lugar do x eu vou substituir pela função g de x. Tá? Então, um exemplo, né? F 2x mais seno de x ao quadrado, então seno de x ao quadrado, e g de x, x menos 1. Então, como é que vai ficar f, né, composição com g de x? Isso é f de g de x. Então, eu vou pegar a função f e, onde tiver x, eu vou trocar pela função g de x. Então, aqui vai ficar 2x menos 1, né? Troca esse x pela função g, que é x menos 1, mais seno de x ao quadrado. Então, seno, x eu vou trocar pela função g, x menos 1 ao quadrado. Isso daqui. Né? Então, essa é a composição de funções. Né? Notem que eu também posso fazer g composição com f. Tá? Não necessariamente vai dar a mesma coisa, então a ordem importa. Então, isso aqui é g de f de x. Então, eu vou pegar a função g e onde tiver x, eu vou trocar pela função f. Então, a função g é isso daqui. Onde tem x, eu vou trocar por tudo isso daqui. Então, isso vai ficar 2x mais seno de x ao quadrado, né, menos 1. Tá? Então, não deu a mesma coisa, né? Então, agora a gente vai ver como calcular o domínio da composição. Então, o domínio, né, de f composição com g, bom, o que é a composição? Isso é f de g de x. Então, olhando para cá, né, quem é que pode ser o valor de x que eu posso colocar aqui? Bom, em primeiro lugar, né, o x ele tem que estar no domínio da função g, para eu conseguir calcular g de x. Né? Então, o x tem que estar no domínio da função g. Além disso, eu estou calculando o f de g de x. Então, o g de x tem que estar no domínio da função f, né? Porque se não tiver no domínio, eu não posso calcular isso. E, então, g de x tem que estar no domínio da função f. Né? Ou seja, então, o domínio de f composição com g, isso é o conjunto dos x pertencentes ao domínio da g, tal que, né, g de x pertence ao domínio da função f. Tá? Então, o domínio da composição é isso daqui, né? Não é tão óbvio assim. Então, vamos ver um exemplo. Né? F de x igual a raiz de x mais 1, g de x é raiz de x menos 2 menos 2. Então, aqui, né, quem é que vai ser o domínio da função f? Bom, a função f tem essa raiz, o que está dentro da raiz tem que ser positivo. Né? Então, aqui x mais 1 tem que ser maior ou igual que 0, ou x maior ou igual que menos 1. Né? Então, o domínio aqui é de menos 1 a mais infinito. Aqui é a mesma coisa, né? A função g eu tenho essa raiz aqui. Então, né, x menos 2 tem que ser maior ou igual que 0, ou x maior ou igual que 2. Então, o domínio da função g é o intervalo 2
até mais infinito. Tá? Então, para calcular o domínio da composição de f com g, fica mais fácil se eu desenhar o gráfico dessas duas funções. Então, aqui a função f é raiz de x mais 1. Então, o gráfico disso é mais ou menos isso daqui, tá? Daqui a pouco a gente já vai ver como a gente faz o gráfico dessas funções aqui a partir do gráfico da função raiz de x. Então aqui eu tenho o gráfico da função f e aqui eu tenho o gráfico da função g de x. Então, né, através do gráfico fica fácil de ver quem é o domínio e quem é a imagem. Então aqui, né, o domínio da função g é de 2 a mais infinito, né? E o domínio da função f de menos 1 a mais infinito. E aí a imagem da função g é isso daqui. A imagem da função g e a imagem da função f é isso daqui. Né? Lembrando, né, que a imagem é como se fosse a sombra do gráfico no eixo y. Então, para encontrar o domínio da composição, né, de f composição com g, eu preciso encontrar, né, o x no domínio da g. Então, o domínio da g eu coloquei aqui. Então, essa daqui é a minha função g. Tá? Então, eu preciso encontrar o x no domínio da função g. Então, o x aqui dentro, tal que o g de x está no domínio da f. Então, nesse gráfico aqui da g, eu vou colocar o domínio da função f. Só que aqui, o domínio da função f é de menos 1 a mais infinito. Então, de menos 1 a mais infinito é isso daqui, né? Isso daqui é o domínio da função f. Então, né, para encontrar o domínio da composição, eu tenho que responder a seguinte pergunta. Qual é o x no domínio da g, tal que o g de x, né, que seriam esses valores aqui, vão estar no domínio da função f. Esse domínio vai ser esse conjunto aqui, né? Se eu pegar esses valores de x aqui, g de x vai estar dentro do domínio da função f. Tá? Então a questão é saber quem é que é esse ponto aqui. Esse ponto vai ser o ponto onde g de x é igual a menos 1. Tá? Então g de x igual a menos 1. Então a função g de x é isso daqui, né? Raiz de x menos 2. Menos 2 igual a menos 1. Então passo menos 2 para cá. Raiz de x menos 2 igual a 1. Eleva ao quadrado de ambos os lados. Então x menos 2 igual a 1. Né? 1 ao quadrado igual a 1. E portanto x igual a 3. Então esse intervalo em preto aqui que eu coloquei é o intervalo 3 a mais infinito, que é o intervalo, então, dos pontos x no domínio da f, no domínio da g, né, dentro desse laranja aqui, tal que a g de x está dentro do domínio da função f. Então, na conclusão, o domínio de f, composição com g, é o intervalo de 3 a mais infinito. Tá? E se eu calcular f composição com g, né, o que vai ser isso? Isso é f de g de x. Então a função f é isso daqui. Né? Então raiz de x mais 1. E onde tem x eu vou colocar a função g. Então, né, vai ficar g de x mais 1. Então g de x é raiz de x menos 2. Menos 2 mais 1. Né? Aqui é a função g, né? Mais 1. Então aqui eu posso simplificar um pouco, né? Raiz de x menos 2 menos 2 mais 1 é a mesma coisa que raiz de x menos 2 menos 1. Então o domínio disso daqui é de 3 a mais infinito.